A paz de Cristo, tudo bom com vocês? Fiquei alguns dias aí sem fazer um vídeo, nem live, e hoje eu estou retornando. Estou aqui em Brasília, cheguei do Canadá, né? Então vamos começar o nosso trabalho por aqui. Eu quero ler com vocês e meditar em Salmos capítulo 10, versículo 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Que o salmista está falando uma coisa que a alma dele estava sentindo que não é verdade, né? Ainda mais quando ele diz essa palavra, conservas longe. O que é isso? Um bom tempo longe. Não, Deus está presente em todos os momentos. E a própria Bíblia diz, né, que perto está o Senhor. É gente que não vê. O salmista Asaf, né, aqui no Salmo 77, ele fala algumas coisas. Ele diz assim, na luta dele, diz, primeira coisa, rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Olha o que ele vai dizendo, cessou perpetuamente sua graça, caducou sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira ele terá reprimido as suas misericórdias? Agora aqui é a resposta. Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Quando a aflição vem, né, logo a gente já pensa tantas asneiras, perdão a expressão asneira, começa a dizer que o Senhor nos rejeitou, né? E conforme aqui no versículo 10 diz, por que te conservas longe? Jesus estava passando um momento muito difícil na cruz do Calvário. E ele disse lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou. A própria Bíblia diz que Deus agradou em moê-lo, porque naquele sacrifício todos nós fomos salvos, mas o sentimento de Jesus era de desamparo. E às vezes a gente sente cada vozes que vem, né? A reação. Então, o Asaf, ele diz assim, rejeita o Senhor para sempre, a gente pensa sobre rejeição, acaso não torna-se propício, a gente pensa que Deus não está sendo propício para nós, e ele vai, cessou perpetuamente sua graça, caducou sua promessa para todas as gerações, esqueceu Deus de ser benigno. Então ele diz assim, ó, isso é a minha aflição. Quem sabe você está totalmente deturpado no raciocínio da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode, é possível, mas se essa se esquecer do filho que ainda mama, ele diz, eu não me esquecerei de ti. Deus nunca vai esquecer, Deus nunca vai deixar, ele tem sempre estar atento. Está atento à sua oração, está atento à sua luta, à sua dificuldade. Então, voltando aqui no Salmos 10, por que te conservas longe? Ele foi um pensamento mais alto, né? Mais forte. Ele sentia que Deus estava bem longe. A Bíblia diz assim, não sei se você se lembra, que Deus habita no alto, no sublime lugar, mas ele habita também com o abatido. Deus está perto com o abatido, com o necessitado. Quanto mais nós sofremos, mais perto Deus está conosco, né? E ainda te esconde nas horas de tribulação. Deus nunca se esconde. Isso aí é a nossa dor, isso é a nossa aflição. Logo a gente pensa em rejeição, né? E eu quero fazer uma oração por você, nesse exato momento, para que você possa tirar essas sofismas. Isso é um sofisma, né? E o que é sofisma? É um raciocínio falaz. São pensamentos em que, e às vezes o próprio diabo, né? Ele nos incita e a gente acaba fazendo
besteira, que nem Judas. Judas pensou que o céu caiu sobre ele, ele ficou sem chão, né, e foi se suicidar. Talvez você está tomando medidas bem precipitadas por ter esse sentimento. Veja bem, não viva de sentimentos, o justo vive por fé. O que Deus falou, está falado. Ele diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E ponto final. Né? Então você deve confessar a palavra da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Deus está contigo. Vamos orar para que todos esses pensamentos negativos, essas coisas que está vivendo dentro de você, né, saia e que você possa realmente sentir a presença do Senhor. Pai, o Senhor nunca deixa nós sozinhos. Às vezes, quando a gente está na fornalha, conforme Sadraque, Mesaque e Abednego estava na fornalha, o Senhor estava ali junto com eles. O Senhor mesmo disse que quando nós passarmos pelas águas, as águas não submergirão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em nós, porque o Senhor está conosco, conforme diz a Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Deus dá a essa pessoa, o Deus da certeza, o Deus que o Senhor está, que é tão bom, Pai, sentir a Tua presença, sentir a Tua palavra, o Senhor está sempre nos acompanhando, porque o Senhor não permite que nós sejamos tentados ou provados mais do que as nossas forças. Abençoa para essa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Então, você aprendeu isso, né, na palavra de Deus. Por que, Senhor, te conservas longe? Isso é alma, né? Então, a Bíblia diz, andai no Espírito, não é andar na alma, não é andar no sentimento, no corpo, na carne, né? Anda no Espírito. E andar no Espírito é confessar, né? A palavra de Deus. E Deus sempre vai dar o escape, o que você está vivendo. Ele tem um caminho. Deus tem uma luz. Eu vi uma expressão bíblica que achei interessante, que Deus, ele coloca um caminho no mar. Eu já via a expressão um caminho no deserto, mas no mar eu nunca vi. Mas está escrito na Bíblia em Isaías que Deus colocará um caminho no mar, né? Colocar rios no ermo. Deus está contigo. Não vai vir uma coisa que você não possa suportar. E que você se console com essa palavra, né? Que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que você possa viver essa palavra. Deus não conserva longe, perto. Quanto mais é a sua luta, mais perto está o Senhor. Você pode até quase que sentir o hálito, né, o respirar de Deus na sua vida. Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória, Deus vai abençoar você. Mas é necessário, né? É necessário que você viva, passe por isso. Deus tem um propósito aí. Conforme diz Amós, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Para chegar aos céus, a gente passa por tormentas, tempestades, que às vezes alguém não suporta, que nem Judas não suportou, foi se suicidar. Não se suicide, não tome decisões precipitadas. A fé, né? O justo viverá pela fé, né? Se retroceder, diz a palavra, a minha alma não se compraz nele. Deus não vai se comprazer se você começar a dar ré nesse sentido aí, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus guarde a sua vida e em breve Deus está dando um escape, colocando uma porta aberta para você. Beijo no seu coração, graça e paz. Tchau.